Olá, turma. Sejam bem-vindos à disciplina de Química. Então, nessa primeira aula, a gente vai ver um pouquinho sobre os estados físicos da matéria, vai ver sobre a mudança dos estados físicos, a gente vai ver um pouquinho também sobre densidade, vai ver sobre substâncias, sobre misturas, então tem bastante conteúdo. Então, eu vou compartilhar com vocês um material de apoio que vocês encontram ali no portal, e a gente vai ver juntos. Então, por que é importante estudar química? Então, química é a ciência que procura entender o mundo no seu sentido material, como tudo se constitui e se transforma, e o que envolve essa transformação. Portanto, a química estuda tudo que faz parte do mundo em que vivemos. Um pouquinho da história da química. Então, a descoberta do fogo. Então, iniciou tudo lá com a descoberta do fogo. Então, surgiram os primeiros experimentos humanos, a cura para enfermidades, a descoberta de novos materiais. Na alquimia, daí teve o desenvolvimento de materiais laboratoriais e substâncias fundamentais para o desenvolvimento da ciência. E a ciência experimental moderna, que é a ciência, a química e a física, unidos para o desenvolvimento de técnicas na produção e preparo de materiais. Então, alguns conceitos bem importantes. Então, o que é matéria? Matéria é tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, tudo que tem massa e ocupa qualquer lugar no espaço, a gente considera, é definido como matéria. Então, tudo que a gente pode pegar, ver ou sentir é matéria. Então, o que é corpo? É uma porção limitada dessa matéria. Por exemplo, um pedaço de tábua de madeira, uma barra de ferro, um cubo de gelo. Então, é uma parte limitada dessa matéria. E o que é um objeto? Então, é corpo que apresenta determinada utilidade, finalidade ou uso. Então, é o que eu faço, eu fabrico através desse corpo, para minha utilidade, para minha finalidade, para meu uso. Por exemplo, uma cadeira que a gente faz com com um pedaço de tábua de madeira, uma faca que a gente faz com ferro, um martelo. Então, tudo que a gente faz usando essa parte limitada da matéria que a gente utiliza no nosso dia a dia. Os estados físicos da matéria. Então, a matéria a gente pode encontrar ela em 3 estados físicos, que são quais? O sólido, o líquido e o gasoso. Por exemplo, a água. Quando que a gente vai encontrar ela em estado sólido? Quando ela está em formato de gelo, né? Líquido, então, quando ela é água, e gasoso, quando ela se transforma em vapor. Então, ali a gente tem um exemplo de matéria, que é a água. A gente encontra ela no estado sólido, quando ela está em formato de gelo, em líquido, quando ela é água, e gasoso, quando ela se transforma em vapor. Então, por exemplo, a água dos rios, lagos, mares, o vapor que sobe desses quando aquecidos pelo sol, o gelo no topo das montanhas, são todos constituídos da mesma substância, porém em estados físicos diferentes. Então, todos eles são constituídos pela água, porém ela se encontra em estados físicos diferentes. A função da força de coesão entre as partículas que formam essa mesma água em 3 formas diferentes são conhecidos como os estados físicos da matéria. Então, a gente vai começar pelo sólido. Então, imaginem algo sólido, por exemplo, um cubo de gelo ou uma barra de ferro. Ó. Então, possui forma e volume constantes. Então, não varia nem a forma, nem o volume, é sempre o mesmo. Então, não vai mudar nunca nem a forma, nem o volume quando estiver em estado sólido. As partículas são distribuídas regularmente, ocupando posições fixas. Então, elas não se movimentam. E a estrutura é rígida, com alta resistência a deformações. Então, isso quando a gente encontra essa matéria no estado sólido. No estado líquido, então, imaginem a água, por exemplo. Possui volume constante
e formas variáveis. Então, o volume é constante. Então, depende do recipiente que tu for colocar, é sempre aquele volume. Não vai ter mais, não vai. Então, essa quantidade não vai aumentar nem diminuir. Agora, a forma depende do recipiente que eu for colocar, ela vai pegar a forma daquele recipiente. Então, as formas são variáveis, varia conforme o recipiente que eu for colocar a água. Então, a força de atração entre as partículas é suficiente para mantê-las unidas, mas não impedem que elas se movimentem em diferentes direções. Então, ali a gente já tem partículas que se movimentam. E o gasoso possui tanto forma quanto volumes variáveis. A forma depende de onde eu for colocar, ele vai pegar o formato se eu for colocar ela num balão, vai pegar o formato daquele balão. Então, depende de onde for, ele vai ocupar o formato daquele recipiente, daquele lugar. E volume também. Se eu colocar ele num espaço pequeno, ele vai pegar todo o espaço. Se eu colocar num espaço gigante, ele vai pegar aquele todo o mesmo espaço. Então, ele tem tanto forma quanto volumes que variam. A força de coesão entre as partículas é muito fraca, isso faz com que elas se movimentem com muita facilidade. Então, não tem nem forma e nem volumes definidos. Então, a gente tem ali os 13 estados físicos da matéria. Então, a gente tem o sólido, que tem forma e volumes constantes. O líquido tem volume constante e tem forma variável. E o gasoso, que tem tanto forma quanto volume que variam. Então, a gente tem aqui também, então, por exemplo, da água no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso. Então, a gente tem aqui na forma microscópica, ó, então a gente viria aqui, ó, o sólido, as partículas todas unidas, onde não tem movimentação. No líquido, as partículas já são um pouquinho, ó, conseguem se separar, se movimentam, e no gasoso as partículas são bem separadas e têm bastante velocidade. Então, a agitação das partículas nos estados físicos da matéria. Então, a gente tem ali o sólido, o gasoso e o líquido. Então, no sólido, as partículas possuem praticamente nenhuma energia cinética. A energia cinética é a energia do movimento, então, sempre que existe movimento, existe energia cinética. Logo, não vibram. Como elas não vibram, podem ficar bastante próximas umas das outras, e por isso que o sólido tem forma definida. Já no líquido, as partículas têm energia cinética, então tem movimento, logo elas vibram. Com a vibração, elas não conseguem ficar tão grudadinhas quanto no estado sólido, elas se afastam um pouco, por isso que o líquido tem a forma flexível. E no gasoso, as partículas têm muita energia cinética, então elas se movimentam muito, logo vibram muito, o que faz com que o espaço entre elas seja tão grande que o gás pode assumir qualquer forma e também qualquer volume. Agora a gente vai ver as mudanças desses estados físicos da matéria. Então, a mudança é quando ela vai mudar, por exemplo, do sólido para o líquido, ou do líquido para o gasoso, então ela está mudando o estado dela. Pode mudar de sólido para líquido, de líquido para gasoso, ou de gasoso para líquido, ou de líquido para sólido. Então, os fatores que influenciam nessas mudanças são o aumento e diminuição da temperatura e da pressão. Então, isso que vai fazer com que a matéria mude de estado. Então, a gente vai ver aqui o ponto de fusão e ponto de ebulição de algumas substâncias. Se a gente pegar, por exemplo, a água, o que é o ponto de fusão? O ponto de fusão é quando ela quando passa do estado sólido para o líquido. Então, a gente tem o ponto de fusão quando a substância passa do estado sólido para o líquido, e a gente tem o ponto de ebulição, que é quando a substância passa do estado líquido para o gasoso. Se a gente pegar, por exemplo, a água ela deixa de ser sólida. Então, o gelo começa a derreter quando ela chega numa temperatura de 0 graus Celsius. Então, a água ela tem o ponto de fusão igual
a 0 graus Celsius, ou seja, ela passa de sólido para líquido quando chegar a uma temperatura de 0 graus Celsius. E a água passa de líquida para gasosa quando ela chegar a uma temperatura de 100 graus Celsius. Então, aqui a gente tem o ponto de fusão e tem o calor latente, não tem ainda o ponto de ebulição. Então, a gente tem o ponto de fusão de algumas substâncias, ó. Então, aqui a gente tem da água, por exemplo, que é 0. O ouro, por exemplo, ele só passa do estado sólido para líquido numa temperatura de 1063 graus Celsius. Outra substância aqui, o ferro, por exemplo, também para a gente conseguir derreter ele, a gente tem que ter uma temperatura maior que 1535 graus Celsius. Então, aqui nessa segunda coluna, então aqui a gente tem as substâncias, na segunda coluna a gente tem o ponto de fusão dessas substâncias, e na terceira a gente tem o calor latente. Então, ponto de fusão e ponto de ebulição das substâncias químicas. Então, o que a gente viu? Por exemplo, da água. Então, eu sei que 0 é o ponto de fusão, ou seja, quando chegar a uma temperatura 0, ela começa a passar do estado sólido para o líquido. E quando chegar a 100 graus Celsius, eu sei que ela passa do estado líquido para o gasoso. Então, eu sei também que do 0 a 100 graus Celsius, eu vou achar a água em forma líquida, né? Então, de 0 a 100 graus, ela vai estar como líquida. Abaixo de 0 graus, eu sei que eu vou encontrar ela no estado sólido. E acima de 100 graus Celsius, eu sei que eu vou encontrar ela em estado gasoso. Então, antes do ponto de fusão, a substância vai estar em estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a substância vai estar em estado líquido. Acima do ponto de ebulição, a gente vai encontrar a substância em formato de vapor. Então, a gente tem aqui ponto de ebulição, ponto de fusão, e a gente tem aqui algumas substâncias, ó. Então, 0 graus para a água e 100 graus, ó. Então, quando ela tiver de 0 a 100 graus, eu sei que eu vou encontrar ela na forma líquida. Então, a gente tem aqui o ponto de fusão do oxigênio, ó, menos 183 graus. Aqui a gente tem, ó, por exemplo, o ponto de ebulição do ferro, ponto de ebulição do alumínio. Então, o que a gente sabe? Que abaixo do ponto de fusão, a gente vai encontrar a substância no estado sólido. Entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição, a gente vai encontrar a substância no estado líquido. Acima do ponto de ebulição, a gente vai encontrar a substância no estado gasoso. Então, vamos praticar um pouquinho. Ó. Observe na tabela a seguir o ponto de ebulição e de fusão de algumas substâncias. Então, a gente tem aqui o metano, o mercúrio, o álcool, a água, o chumbo e o ácido acético. A gente tem o ponto de fusão em graus Celsius de cada uma delas. O metano, ponto de fusão em menos 183 graus Celsius. O mercúrio em menos 38,8 graus Celsius. O álcool, menos 114 graus Celsius. A água, ponto de fusão igual a 0 graus Celsius. O chumbo, ponto de fusão em 327 graus Celsius. E o ácido acético, ponto de fusão igual a 16,6 graus Celsius. E o ponto de ebulição, então, do metano é menos 162 graus Celsius, do mercúrio 356,6 graus Celsius, do álcool 78 graus Celsius, da água 100 graus Celsius, do chumbo 1749 graus Celsius e do ácido acético 118 graus Celsius. Então, identifique quais dessas substâncias, ó. Então, a gente tem que identificar quais dessas substâncias são encontradas no estado líquido. Então, a gente encontra elas no estado líquido quando elas estiverem numa temperatura de aproximadamente 25 graus Celsius. Então, agora imaginem a temperatura de 25 graus Celsius. Então, o que a gente sabe? Que entre esses dois pontos aqui, ó, entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição,
é que a substância vai estar em estado líquido. Abaixo desse valor aqui, ela vai estar em estado sólido, acima desse valor, em estado gasoso. Então, vamos começar pelo chumbo. Vamos ver o chumbo. O chumbo, a gente tem que olhar em 25 graus Celsius. Ó, 25 graus Celsius, ele vai estar, ó, a 25 graus é abaixo do ponto de fusão dele. Então, eu sei que em 25 graus Celsius, ele não vai se encontrar no estado líquido. 25 graus Celsius é abaixo do ponto de fusão dele, então ele vai estar em estado sólido. Então, a gente já deleta aqui a alternativa A. O ácido acético, vamos ver. Então, ó, 25 fica entre 16,6 e 118, ó, porque vem 16,6, depois vem 17, 18, 19, 25 fica entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, o ácido acético, eu sei que em 25 graus Celsius, eu vou encontrar ele em estado líquido. O álcool, vamos ver o álcool. Menos 114 é o ponto de fusão e 78 é o ponto de ebulição. Ó, o 25 fica entre o menos 114, o número menos, o 114 negativo, e o 78, ó, fica entre esses dois. Então, eu sei que também o álcool, em 25 graus Celsius, eu vou encontrar ele no estado líquido. E a água também, ó, quando a gente estiver numa temperatura de 25 graus Celsius, eu sei que ela vai estar em estado líquido. Então, a gente já descobriu ali que a alternativa B está certa. Vamos para o metano. O metano a gente já viu que não está, ó, porque o 25 é depois do ponto de ebulição, então em 25 graus a gente vai achar o metano no estado gasoso. O chumbo, a gente já viu aqui na D tem chumbo, a gente já viu que o chumbo em 25 graus Celsius a gente vai encontrar ele no estado sólido. E vamos ver aqui o metano. Aqui a gente tem, na E a gente tem o metano que também a gente sabe que a gente viu aqui que em 25 graus Celsius a gente vai encontrar ele em estado gasoso. Então a única alternativa certa aqui é a B. Então a gente encontra o ácido acético, o álcool e a água numa temperatura de 25 graus Celsius, a gente vai encontrar eles no estado líquido. A gente tem um outro exemplo aqui, ó. Analise a tabela. Então, a gente tem a substância A, B, C e D. A gente tem o ponto de fusão de cada uma delas e a gente tem o ponto de ebulição de cada uma delas. Então, a tabela apresenta os pontos de fusão e de ebulição das substâncias de A a D, admitindo que a pressão e a temperatura ambiente sejam respectivamente. Então, a gente tem uma pressão de 1 atmosfera e tem uma temperatura de 30 graus Celsius. O que é correto afirmar? Em 30 graus Celsius. Ó, então, imaginem uma temperatura de 30 graus Celsius. A substância B está no estado gasoso. Então, B, em 30 graus Celsius, é menor que o ponto de fusão dela. Então, ela vai estar no estado sólida. Então, a gente elimina a alternativa A. B, a substância D está no estado sólido. Vamos ver, em 30 graus Celsius. 30 fica entre 0 e 100. Então, a substância D, em 30 graus Celsius, eu vou encontrar ela no estado líquido, que fica entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, também está errada. As substâncias A e C estão no estado líquido. Vamos ver a substância A. A A, em 30 graus, eu vou encontrar ela no estado líquido, correto. Agora, vamos ver a C. A C, menos 60 e 10. 30 é acima de 10, então, numa temperatura de 30 graus, eu vou achar a substância C no estado gasoso. Então, não tá, também eu tenho que descartar. A D, as substâncias A e D, na temperatura de 30 graus Celsius, estão em estado líquido. Vamos ver a temperatura A. Então, a gente já viu que 30 graus fica entre 15 e 90. Então, a alternativa A, em 30 graus Celsius, eu vou encontrá-la no estado líquido. E a alternativa D, que é a água, né? Também a gente encontra ela no estado líquido, numa temperatura de 30 graus Celsius. Então, a alternativa certa aqui, a gente viu que é a D. Agora a gente vai entrar para a densidade da matéria. Então, alguns materiais, se colocados na água, afundam e outros
Boyle. Isso acontece em função da característica que cada substância possui, que é o que chamamos de densidade. Então, densidade é a relação existente entre a massa e o volume de um material, a uma dada temperatura e pressão. Então, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de densidade é o quilograma por metro cúbico. Os mais utilizados são gramas por centímetro cúbico ou gramas por ml, porque a gente sabe que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, 1 centímetro cúbico cabe dentro de 1 ml. Então, a densidade também varia conforme a temperatura. Então, por exemplo, ao se tornar gelo a uma temperatura abaixo de 0 graus Celsius, então a gente viu lá que o ponto de fusão é 0 graus Celsius, então abaixo de 0 graus Celsius eu sei que eu vou encontrar água no estado sólido, em formato de gelo. A densidade da água fica menor do que no estado líquido. Então, a densidade da água no estado líquido é maior do que a densidade da água no formato de gelo, que é no estado sólido, passando para 0,92. Então, a densidade da água no estado líquido é aproximadamente 1 grama por centímetro cúbico. Quando ela passa para o estado sólido, ou seja, quando ela se forma em gelo, a densidade passa para 0,92 gramas por centímetro cúbico. Então, é inclusive por isso que o gelo flutua na água, pois ele é menos denso. Já se a gente colocar no álcool, o gelo afunda, pois a densidade do etanol é menor que a densidade do gelo. Então, a densidade do etanol é de 0,79 gramas por centímetro cúbico. Então, a densidade de um corpo é a relação entre a massa, que a gente chama de M, e o volume, que a gente chama de V, ocupado pelo corpo. Então, a gente tem a seguinte fórmula para cálculo da densidade. Então, D de densidade é igual ao quê? A massa do corpo dividido pelo volume do corpo. Então, eu tenho M dividido por V, onde massa, geralmente, ela é medida em gramas, pode aparecer também em quilogramas, mas geralmente em gramas. O volume vai ser em centímetros cúbicos ou ml. Então, ó, para que um corpo flutue na água, é necessário que a relação entre a massa e o volume dele, ou seja, a densidade, o que é a relação entre a massa e o volume? É a densidade. Então, para que um corpo flutue na água, é necessário que a sua densidade seja menor que a densidade da água. Os materiais que flutuam na água são menos densos que a água. E os que afundam, eles afundam porque são mais densos do que a água. Então, aqui o que pesa mais? 1 quilograma de algodão ou 1 quilograma de chumbo? A gente sabe que o peso é o mesmo, né? As amostras de algodão e de chumbo apresentam massa igual a 1 quilograma. Então, a massa é a mesma. O que difere ali um do outro? É o volume, né? Então, um volume, ou 1 quilo de algodão tem um volume, ocupa um espaço muito maior do que 1 quilo de chumbo. Então, apesar de terem a mesma massa, percebemos que seu volume é bem diferente. 1 quilo de algodão ocupa mais espaço do que 1 quilo de chumbo, ou seja, 1 quilograma de algodão tem maior volume que 1 quilograma de chumbo. Então, a grandeza que relaciona a massa de um corpo com o seu volume é densidade. Assim, para corpos de mesma massa, aquele que possuir maior volume terá menos densidade. Logo, nesse caso, a gente viu que o chumbo tem uma densidade bem maior que a densidade do algodão. Então, sempre, ó, se eu tiver a mesma massa, o que ocupar maior espaço, tiver um maior volume, é porque ele tem menos densidade comparado com o outro. Então, o que tiver menor volume, é porque ele tem uma densidade muito maior. Então, a gente viu ali, ó, que o espaço, que o volume que o chumbo ocupa
é muito menor do que o volume que o algodão ocupa. Então, o que a gente viu? O que a gente pode perceber? Que o chumbo tem uma densidade muito maior do que a densidade do algodão. Então, o conceito de densidade é muito importante no cotidiano. É possível verificar se houve alguma adulteração em determinados produtos comercializados. Isso acontece com o leite e com o etanol combustível. Então, a adulteração mais frequente é a adição de água. Mamãe. E também, como a gasolina, quando é adicionado mais etanol do que o permitido por lei, que é de 25% em volume. O que flutua, o que afunda. Então, confira exemplos de coisas que flutuam e que afundam na água. Mãe, daqui a pouco eu vou vir, eu vou pegar aqui, tá? Então, aqui a gente tem, ó, tudo que tiver densidade menor do que a água. A densidade da água é igual a aproximadamente 1, ó. Então, tudo que tiver densidade menor do que 1, eu sei que vai flutuar na água. Então, a gente tem ali, ó, a cortiça, a gasolina, o gelo e o óleo, ó. Então, todos eles têm densidade menor do que 1. Então, eu sei que eles vão flutuar quando colocados em água. E o vidro, o alumínio, o mercúrio e o ouro, eu sei que eles vão afundar, porque eles têm densidade maior do que 1. Ó. O vidro tem uma densidade de 2,5, o alumínio de 2,7, o mercúrio de 3,6. Então, todos eles têm a densidade maior que a densidade da água. Então, se forem colocados na água, todos eles vão afundar. Então, aqui a gente vai ver um pouquinho sobre o Mar Morto. Então, o excesso de sal nas suas águas torna a vida praticamente impossível por aí, com exceção dessa bactéria estranha ali que consegue filtrar os sais e sobreviver nesse cemitério marítimo. Todos os organismos que chegam ao Mar Morto morrem rapidamente. Outra característica curiosa é que ninguém consegue afundar nas suas águas, graças novamente à alta concentração salina, que o torna muito mais denso do que o corpo humano. Então, os oceanos têm, em média, 35 gramas de sal por litro de água, enquanto que no Mar Morto tem quase 300 gramas por litro de água. Isso se deve basicamente à sua localização. Então, fica na divisa entre Israel e Jordânia. A região é quente e seca, o que acelera a evaporação e impede a reposição da água pela chuva. Em um ano, chove tanto quanto um dia chuvoso em São Paulo. Além disso, o Mar Morto é o local mais baixo do planeta. Alguns pontos ficam a mais de 40 metros abaixo do nível dos oceanos. Isso significa que grande parte das partículas que se soltam dos terrenos à sua volta escoam em sua direção. Então, a gente tem aqui, ó, 3 líquidos: água, benzeno e clorofórmio. Foram colocados numa proveta, originando o seguinte aspecto. Então, a gente tem ali, ó, aqui embaixo a gente tem quais são as substâncias, ó. A água, então a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. A gente tem a densidade do benzeno, que é de 0,90 gramas por centímetro cúbico. E a gente tem a densidade do clorofórmio, que é de 1,3 gramas por centímetro cúbico. Então, a seguir, temos uma tabela com as densidades de cada líquido. Baseando-se nessas informações e em seus conhecimentos sobre densidade, relacione as substâncias A, B e C com as mencionadas na tabela e justifique sua resposta. Então, o que a gente percebeu? Que a substância C ficou embaixo, a substância B ficou no meio e a substância A ficou em cima. O que a gente viu lá de densidade? Que quanto maior a densidade, ele vai afundar, né? Então, os que tiverem maior densidade vão ficar embaixo, ó. Então, quem eu sei que o C é quem? É o clorofórmio, ó. O clorofórmio tem a menor densidade, que é a maior densidade, que é de 1,53. Então, eu sei que na mistura, ele vai ficar na parte de baixo, né? Porque ele tem a maior densidade. Quem vai ficar na parte do meio? Que tiver entre os 3. Então, quem que tem?
a água, né, que tem 1 grama por centímetro cúbico. Quem vai ficar na parte superior? O benzeno, que tem a menor densidade, que é de 0,90. Então, eu sei que o A é o benzeno, eu sei que o B é a água, e sei que o C é o clorofórmio, que tem a maior densidade. Então, sempre o mais denso é o que vai descer, o que tiver maior densidade, e o que tiver menor densidade é o que vai flutuar. Então, a gente tem aqui exemplo para fazer. Ó. Então, um corpo tem a massa de 10 gramas e tem um volume de 2 centímetros cúbicos. Calcule a densidade. Então, o que a gente tem? Que a densidade é o quê? A massa dividido pelo volume. Então, a gente tem uma massa ali de 10 gramas dividido por 2 centímetros, que é o volume. A gente tem ali uma densidade igual a 5 gramas por centímetro cúbico. E a 2. Bromo é um líquido vermelho com densidade igual a 3 gramas por centímetro cúbico e massa igual a 9 gramas. Calcule seu volume. Então, para calcular o volume, a gente tem que volume é igual a massa dividido pela densidade. Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume e o volume vai ser igual a massa dividido pela densidade. Então, qual é a massa que a gente tem ali? 9 gramas. Qual é a densidade? 3. 9 dividido por 3, a gente tem ali um volume de 3 centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que 3 ml. Vamos ver um outro exemplo. Uma substância líquida tem densidade igual a 3,10 gramas por ml. Que volume ocupa uma amostra de 88,5 gramas nesse líquido? Então, para calcular volume, a gente tem lá que volume é igual a massa dividido pela densidade. Então, a gente tem ali uma massa de 88,5 gramas, dividido pela densidade, que é de 3,10. 88,5 dividido por 3,10, a gente tem um volume ali de 28,5 ml ou 25,8 centímetros cúbicos. Outro exemplo, então, uma solução foi preparada misturando-se 30 gramas de um sal em 300 gramas de água, considerando-se que o volume da solução é igual a 300 ml, a densidade dessa solução em gramas por ml será D. Então, a gente tem ali uma solução que foi preparada, que essa solução é dessa mistura de 30 gramas de água, de 300 gramas de água em 30 gramas de sal. Então, eu tenho que descobrir qual é a massa dessa solução, né? Então, se a solução é essa mistura feita pelo sal e a água, eu vou ter que somar a massa da água mais a massa do sal. Então, eu tenho 300 gramas de massa de água mais 30 gramas de massa do sal, que vai dar uma massa de 330 gramas. E a gente tem o volume da solução, então o volume dessa mistura é igual a 300 ml. Então, a gente vai ter o quê? 330 gramas, que é a massa da mistura, dividido pelo volume da mistura, que é 300, a gente tem uma densidade ali de 1,1 grama por ml. Então, a gente vai ver substâncias puras e misturas. Então, o que é uma substância? É uma forma constante de matéria, caracterizada por suas entidades específicas, como átomos de elementos tais em proporções próprias. Cada substância possui um conjunto definido de propriedades e uma composição química. Então, a gente tem substância pura simples e a substância pura composta. Então, quando que uma substância é pura e simples? Quando ela é formada por combinações de átomos de um elemento só. Então, a gente tem ali, ó, uma substância pura simples, que é formada apenas do átomo de oxigênio, ó. Então, eu tenho apenas átomos de oxigênio. Então, eu não tenho um elemento diferente ali, ó. Eu tenho apenas, na substância, átomos de oxigênio. Então, eu tenho apenas um átomo na combinação. Substância pura e composta é constituída por elementos químicos diferentes na mesma molécula.
Então, eu tenho a mesma molécula, só que essa molécula ela é formada por carbono e oxigênio, ó. Mas essa molécula, essa é sempre a mesma molécula, ó, ela sempre é igual, ó. Que é o quê? Que seria o gás carbônico, que ele é o quê? CO2. Então, eu tenho um carbono e 2 oxigênios. Então, aqui tem uma substância pura que ela é composta, ela é formada por 2 elementos químicos diferentes, que é quem? O oxigênio e o carbono, ó. Mas é a mesma molécula que se repete, ó. Então, eu tenho aqui uma molécula de gás carbônico, outra molécula de gás carbônico, outra molécula de gás carbônico. Então, aqui a gente tem a substância pura simples, quando eu tenho apenas um elemento de carbono, um átomo, então apenas um único átomo, então a gente só tem o oxigênio, e a substância pura composta é quando ela é formada por mais que um átomo. Então a gente tem aqui o carbono e o oxigênio. Então, aqui a gente tem substâncias puras simples, ó. Então, o gás hélio, então eu tenho apenas o hélio, eu não tenho nem, ó, o gás oxigênio, então, que é o O2, então eu tenho só oxigênio. O gás ozônio, que é o O3, então também tenho só oxigênio. O fósforo, então o P4, ó, que só tem o fósforo, então também. A gente tem apenas um átomo, e aqui a gente tem as substâncias compostas, ó. Então, a gente tem o gás cianídrico. Então, ele é composto aqui de hidrogênio, carbono e nitrogênio. E aqui a gente tem a molécula da água, ó, que é o H2O. Então, ela é composta por 2 hidrogênios e um oxigênio. Então, aqui a gente tem substâncias puras, ó. Eu tenho sempre a mesma molécula, porém, ó, na substância pura, eu tenho a mesma molécula formada sempre pelo mesmo átomo. Na substância pura composta, eu tenho a mesma molécula, porém formada por mais do que um átomo. Ó, aqui essa molécula ela é formada por 3 átomos diferentes, a da água é formada por 2 átomos diferentes. Mas é sempre a mesma molécula. Ó. E a mistura, o que é uma mistura? É o conjunto de 2 ou mais espécies de substâncias puras cujas propriedades permanecem inalteradas. Então, a gente tem mais, na mistura, a gente tem mais do que uma substância. Na substância, a gente tinha a mesma molécula, porém, na pura simples, ela é formada apenas de um átomo, na pura composta, ela é formada por mais do que um átomo. Mas eu tenho sempre a mesma molécula. Na mistura, eu tenho substâncias diferentes, ó. Então, é o conjunto de 2 ou mais espécies de substâncias puras, cujas propriedades permanecem inalteradas. Então, é possível separar seus componentes com métodos adequados. Então, H2 é uma substância simples. O CO2 é uma substância composta, mas ambas sozinhas não são misturas. Mistura é quando eu misturo 2 ou mais substâncias, não importando se elas são simples ou se elas são compostas. Então, aqui a gente tem, ó, uma mistura de 2 substâncias, que é quem? A água e a areia, ó. Então, eu tenho 2 substâncias diferentes, ó. Então, a molécula formada da água é diferente da molécula da areia. E aqui a gente tem uma mistura de 3 fases, que é o óleo, a água e a areia. Então, eu também tenho 3 substâncias diferentes aqui, que são quem? O óleo, a água e a areia. Então, nas imagens que seguem, identifique as substâncias quanto à sua classificação. Quando elas são substâncias simples, quando elas são substâncias compostas ou quando elas são misturas. Então, a gente tem aqui, ó. Quando que a gente tem uma substância pura simples? Eu sei quando ela é formada de apenas um átomo. Então, onde que eu tenho substância pura simples? Na 3 aqui, ó. Então, na 3 eu só tenho um elemento de átomo. Não dá para identificar qual é, mas é sempre o mesmo. Quando que a gente tem a substância pura composta? Então, a gente tem no 2 e no 4, ó. Eu tenho aqui substâncias, moléculas que são formadas de mais do que um átomo, porém, é sempre a mesma molécula, ó. Na 2 também, ó. Na 2 aqui parece a molécula da água, mas é sempre a mesma molécula. Então, eu tenho apenas uma substância.
Na 1, a gente já tem duas substâncias diferentes, ó, que é a substância clarinha aqui maior e a substância mais escura que é menor. Então, a gente tem aqui mistura na 1, a gente tem na 3 uma substância simples pura, e na 2 e na 4 a gente tem substância pura composta. Então, vamos ver aqui. Ó. Considere os sistemas a seguir em que os átomos são representados por esferas. Então, a gente tem o desenho 1, o 2, o 3 e o 4. Então, determine onde encontramos substância pura. Então, ela pode ser substância... Não está dizendo que ela seja simples ou composta, apenas substância pura. Então, a gente tem aqui na 1 uma substância pura e a gente tem também na 4, ó. Então, a gente tem substâncias puras, tanto na 1 quanto na 4. Quando que a gente tem mistura? Então, quando eu tenho substâncias diferentes. Então, a gente tem substâncias diferentes, misturas na 2 e na 3, ó. Porque eu tenho aqui, ó, eu tenho elementos diferentes, eu tenho moléculas diferentes, ó. Eu tenho azul e tenho a vermelha, ó. Então, eu tenho moléculas diferentes. Duas diferentes. E aqui na 3 a gente tem 3 moléculas diferentes, ó. Essa de amarelo, a de vermelho e a de azul com amarelo. Então, a gente tem mistura na 2 e na 3. Aonde que a gente tem somente substância simples? Então, substância pura simples. Quando é formado por... Então, eu tenho substância formada por apenas um átomo. Então, a gente tem ali na 1, né? Então, a gente só tem um átomo ali que é o azulzinho, ó. E ele sempre se repete. E quando a gente tem substância pura e composta, apenas aqui na 4, ó, que é tipo a molécula da água, ó. Ela é composta porque ela é formada por mais que um átomo, porém eu tenho sempre a mesma molécula se repetindo, ó, eu não tenho substâncias diferentes. Então, nesse caso, na 4, eu tenho uma substância pura composta. Misturas homogêneas e heterogêneas. Então, as misturas são divididas em homogêneas e heterogêneas. Então, o que é uma mistura homogênea? São misturas que apresentam somente uma fase, ou seja, quando a gente quando a gente junta elas, elas se misturam e formam apenas uma fase. Exemplo, a gente tem o sal e a água. Se eu misturar o sal na água, eu fico com apenas uma fase. O álcool e a água também se misturam, eu vou ficar com apenas uma fase. E mistura heterogênea são misturas que, quando apresentam duas ou mais fases, ou seja, quando a gente junta elas, elas não se misturam, formam mais do que uma fase. Então, a gente tem a água e o óleo de cozinha, então eles não se misturam, o óleo vai ficar sempre na parte superior, porque ele é menos denso do que a água, e a água e a areia. Então, a água e a areia também não se misturam, só que daí a areia vai ficar na parte de baixo, por ela ser mais densa. Então, a gente viu aqui matéria, a gente viu substâncias e misturas. Então, essas substâncias, elas podem ser, sim, pura simples e pura e composta. Essas misturas podem ser tanto homogêneas quanto heterogêneas. Então, essa foi a nossa primeira aula. Espero que tenham gostado. E a gente se vê na próxima aula, na segunda. Boa semana de estudos, beijos e até!